Um super profissional me procurou para tentar ajudar ele porque ele estava perdido. Ele falou, eu não sei se eu quero ficar nesse trabalho, se eu quero sair, se eu quero empreender, o que eu quero fazer da minha vida. E nós começamos um trabalho. É um trabalho muito legal, porque a gente mergulhou lá fundo de quem ele era na essência. Resgatamos os valores dele, entendemos quais eram as crenças que estavam limitando ele, conseguimos criar a meta, né, que é tão necessária para que as pessoas atinjam seus objetivos. Entendemos aquilo que fazia o coração dele bater, para que ele pudesse caminhar naquela direção e não desviasse mais. Esse é o grande segredo por trás das pessoas que realmente são felizes e realizadas. Elas conseguem alinhar esse negócio que faz o coração delas bater de verdade com um propósito de vida, com uma meta, com uma missão. E quando tudo isso está alinhado, só tem um resultado possível: a felicidade, a paz de espírito que a gente tanto busca. Existem muitas metas que as pessoas criam e elas não batem, porque elas não alinharam essa meta com quem elas são de verdade. E elas têm uma visão muito distorcida disso. Nesse processo, elas acabam não conseguindo atingir o objetivo e aí elas ficam piores. Por quê? Porque a frustração vem. Quando a gente não consegue bater alguma coisa que a gente estabeleceu como sendo uma meta para a gente, algo que a gente deseja, a gente entra em profundo sofrimento. É uma frustração atrás da outra. E isso vai te enfraquecendo. Vai chegar um determinado ponto na sua vida que você está tão enfraquecido que você não acredita mais em quem você é e nas suas capacidades. Você começa a acreditar que você não merece uma vida próspera, uma vida feliz. Você não merece a felicidade, enfim. Isso eu sei que é muito dolorido, porque quando eu começo a atender as pessoas, eu vejo isso acontecer na prática. E quando a gente vai chegando no final dos processos de cada um, seja no curso, seja no atendimento individual, o brilho no olho da pessoa volta. Ela encontra um senso de propósito. E esse senso de propósito faz com que elas atinjam resultados que elas antes acreditavam ser impossíveis. A diferença do possível e do impossível está só num negócio chamado crença. Para aquele cara que acredita, ele faz coisas milagrosas, que a gente costuma dizer. Mas não tem milagre nisso. O que tem de verdade é método. As pessoas de sucesso, elas deixaram para nós umas pistas, que se a gente estuda essas pistas e segue essas pistas, e muitas vezes as pistas que elas nos deixam é um passo a passo. Eu fui procurando essas pistas. E essas pistas eu fui encontrando aonde? Em livros, em muitas formações, em imersões, palestras, em muita coisa que eu participei. Só que eu falei, tá bom, será que todo mundo tem que passar por isso? Será que todas as pessoas têm que mergulhar nesse passo a passo tão duro, tão difícil para chegar lá? Porque essa minha busca, gente, tem mais de 6, 7 anos. E eu falei, não precisa ser assim. Se lá atrás eu soubesse o que eu sei hoje, quanto tempo e quanta dor eu teria economizado na minha vida. Por quê? Porque quando lá atrás eu fui buscar tudo isso, eu tive que mergulhar cada vez mais fundo e eu fiz isso sozinha. E você não precisa fazer sozinho, você pode fazer acompanhado. Profissionais como eu, eles servem justamente para serem guias, seus treinadores, para que você atinja o resultado. Qual é a diferença de um atleta de alto desempenho para um atleta comum? É que ele tem um treinador, um coach, que faz ele seguir na direção daquilo que ele estabeleceu como sendo uma coisa muito importante, a meta. Mas esse coach ajuda ele a falar, essa é a meta mesmo que você quer? Para que ele possa analisar todos os obstáculos no caminho e ele veja que são apenas não obstáculos intransponíveis, mas algo que ele, com as forças dele, conseguem superar. É esse tipo de treinamento que eu dou para cada um que me procura, para cada um que segue falando, é isso que eu quero de verdade.
Ah, mas você consegue fazer isso com todo mundo? Não, não consigo. As pessoas que normalmente são vítimas, que querem um salvador da pátria, que querem o hackzinho, o milagre, essas pessoas eu não consigo ajudar. Porque elas não estão dispostas a fazer a parte delas. Muitas vezes as pessoas querem colocar na mão do outro a autorresponsabilidade que lhe cabe. E aí, essa pessoa, em vez dela ficar tendo sucesso, tendo o que ela quer, ela cada vez está mais fraca. Pessoas que realmente elas querem olhar para dentro delas, extrair quais são as suas grandes potências, quais são os seus talentos, quais são até seus pontos fracos, porque às vezes as pessoas olham e falam assim, ai, mas eu tenho tantos pontos fracos. Muitas vezes o seu ponto fraco é justamente aquilo que você precisa ter para poder chegar lá. Vou dar um exemplo que às vezes as pessoas não enxergam. Tem pessoas que são mais tímidas, mais introspectivas, mais retraídas. E essa característica delas, de serem mais caladas, que para elas é o ponto fraco delas, pode ser a verdadeira força que ela tem. Porque pessoas introspectivas, elas são pessoas que são mais analistas, mais observadoras. Elas são melhores ouvintes e talvez essa característica sua seja o que você precisa utilizar para criar grandes coisas na vida. Tem muitas pessoas tímidas que têm muito sucesso. Talvez elas não precisem estar na frente da câmera como eu, mas quantas vezes nós não precisamos dessas pessoas atrás das câmeras fazendo coisas grandiosas? Então, tudo que precisa ser feito é posto de forma mais clara, que talvez hoje você não tenha isso de forma clara na tua vida. E por isso que você está dando tantas voltas. Quando a gente não enxerga de verdade um caminho, vou dar um exemplo legal. Quando você está numa estrada com nevoeiro, a polícia rodoviária não faz comboios quando um carro na frente que sabe o caminho vai guiando todo mundo até o local seguro? É isso, às vezes, só que você está precisando. Alguém que guie você pelo caminho que já existe, já está lá, só que neste momento você ainda não está enxergando. Se esse for o seu caso, eu tenho um convite para você. Aqui embaixo eu vou deixar acesso aos meus programas, a todos os programas que eu tenho disponível para você que você escolha qual é o seu melhor caminho. Pode ser, vou trilhar o caminho, por enquanto, sozinho, com o manual que você está disponibilizando. Pode ser, não, eu quero um programa de acompanhamento, onde eu vou disponibilizar de aulas que foram gravadas, guiando passo a passo para você descobrir quais são seus talentos, seus pontos fortes, seus pontos fracos, como utilizar tudo isso, quais são seus valores, entender sobre suas crenças e significados, criar a sua missão, seu propósito, alinhar tudo isso e criar um plano de ação para executar. Ou, se você quiser o meu acompanhamento pessoal, eu vou estar disponibilizando para você um link onde a gente vai agendar uma sessão. Em 30 minutinhos a gente vai conversar e eu vou entender se o que eu posso te oferecer vai realmente te ajudar. Se não for, vai ser um prazer te conhecer de qualquer forma. Mas o principal, você não vai mais sair do 0 a 0. Chega, dá um basta nisso, porque a sua vida depende disso, não é a de mais ninguém. As pessoas que te amam de verdade, elas esperam que você dê esse salto. Mas talvez elas não possam te ajudar nisso. Por isso que um profissional bem treinado, que saiba o que está fazendo, pode ser a solução para os seus problemas neste momento. E depois você vai sair muito mais fortalecido para caminhar o seu caminho sozinho. Eu tenho certeza disso, porque dentro de você tem muito mais poder do que você acredita. Talvez nesse momento você nem acredite nisso, mas a gente juntos vai encontrar todo esse poder que está aí e você vai passar a acreditar, porque você vai ver. E depois que você vê, é impossível você desver alguma coisa. Esse é meu convite para você. Se faz sentido para você, clica aqui embaixo e vem junto comigo nessa jornada. Vai ser um prazer ser a sua treinadora.